Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Como prometido, recebemos agora no nosso estúdio móvel, montado na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, o Secretário de Estado do Turismo. A entrevista a Pedro Machado é conduzida pela Judite França e pelo Luís Soares. Bem-vindo, Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo. As previsões apontam para que o turismo continue a crescer em Portugal. No entanto, em muitas cidades europeias cresce algum sentimento antiturismo. O caso, por exemplo, de Barcelona, aqui ao lado. A Espanha está também a apertar algumas regras para o alojamento local. Em Portugal, algumas cidades, como Lisboa, têm tomado algumas medidas de restrição, por exemplo, em nível de tuk-tuks, só para dar um exemplo. Pedro Machado, receio que no nosso país possa crescer este sentimento contra o turismo e contra os turistas. Muito obrigado à Rádio Observador e a todos os ouvintes pelo convite que me fizeram, sobretudo neste espaço extraordinário que é o espaço da Bolsa de Lisboa, a nossa maior e mais importante feira de turismo em Portugal e uma daquelas que concorre ao melhor nível até da Europa. Sim, há uma preocupação, nós temos essa preocupação, em poder acompanhar o crescimento sustentável do setor do turismo em Portugal, que tem números absolutamente extraordinários. Esses números apontam, como sabem, 2024, por termos alcançado uma cifra que era praticamente inatingível, ou pelo menos expectável de atingir em 2027, 31 milhões de hóspedes. Arrecadámos mais de 27,6 mil milhões de euros de receitas, o que faz com que, indireta e indiretamente, possamos estar a falar em cerca de 14 a 16% do nosso produto interno bruto. Se quisermos ter uma ideia até de comparação, esta semana, e bem, que a Volkswagen anuncia o fabrico do novo veículo automóvel, temos uma ideia que a indústria automóvel representa 9% do nosso volume total de exportações, o turismo representa 14,4%, e esses são números que, frios, podem parecer que, de facto, Portugal está a caminhar para essa situação ou para esse estado de algum overtourismo. Não, Portugal não tem overtourismo, ponto. Portugal o que tem é, em alguns pontos dos seus territórios, citou o caso de Lisboa, tivemos no verão passado aquilo que aconteceu com Sintra, nomeadamente por força do fluxo dos tuk-tuk que causaram distúrbio e causaram perturbação naquilo que é o normal funcionamento, mas para termos uma ideia de escala do que estamos a dizer, Peniche 2024 teve como taxa de ocupação 34% média anual. A região centro de Portugal teve taxa média de ocupação 50%, o que significa, do ponto de vista aritmético, que há espaço para crescer. Há escala para crescer. Mas isso não invalida que não se cria esse sentimento, não é? Não, claro que sim. De algum excesso de turismo. Também por isso, e esta interrupção governativa, do nosso ponto de vista, hoje, dia 13, quinta-feira, tínhamos previsto anunciar a nova estratégia, a estratégia 3035. Já íamos falar disso também, já vamos falar disso, mas era um dos pontos fortes. E o que é que a estratégia vem, de alguma forma, fazer ou querer responder? Ponto 1. Há a consolidação do crescimento, que todos dizemos e defendemos que seja sustentado, e este crescimento sustentado não é apenas do ponto de vista económico, é do ponto de vista social e, naturalmente, também do ponto de vista cultural. O alargamento a novas rotas, o posicionamento em novos mercados, o facto de a United, por exemplo, companhia aérea americana, passar a partir de maio a ter 5 frequências semanais para Portugal, e esse é um dos lados do triângulo que nós procuramos fazer. O segundo lado do triângulo é a qualidade da experiência turística, ao nível do serviço, ao nível dos recursos humanos, ao nível da pressão sobre os nossos recursos. Todos temos memória recente do que aconteceu no Algarve em 2024, onde tivemos que fazer racionamento daquilo que eram os consumos, por força da pressão da água. E, finalmente, há a resposta à pergunta que me fez, peço desculpa, quando há esta percepção, o turismo tem que ser uma vantagem económica para o país e para os portugueses. E é esse trabalho que a Estratégia 35 vinha defender. Como é que nós olhamos para este crescimento do turismo, que felizmente está a ser com poder aquisitivo mais elevado em detrimento da quantidade? Nós vimos o aparecimento recente de mercados dos Estados Unidos, Canadá, do México, que são mercados que têm poder aquisitivo mais elevado, mesmo face àquilo que foi um arrefecimento expectável do mercado alemão, do mercado francês, que estão no top 5 dos mercados para Portugal, mesmo com o ajustamento do Reino Unido, estes mercados compensaram
positivamente esta equação e, portanto, precisamos de olhar agora para a relação dos portugueses com o turismo, para a vantagem que o país tem em ter turismo, estes 27,6 mil milhões de euros de receitas, para os nossos ouvintes terem uma comparação, agora que se discute muito, até com esta, entre aspas, este intervalo, como dizia ontem o Ministro Pedro Reis, nestes 2 meses que vamos para eleições, se o PRR está ou não está neste momento em causa, é evidente que não pode estar em causa, mas o PRR são 22 mil milhões de euros que o país tinha para 5 anos de execução. Ora, o turismo está a dar ao país um PRR e meio por ano. É este PRR que tem que ser vantagem para as pessoas, tem que ser vantagem para os portugueses. Deixe-me só perguntar-lhe, porque esta perspectiva de crescimento pode embarrar na falta de trabalhadores. E a falta de mão de obra, é possível garantir mão de obra, por exemplo, na próxima época alta? É uma boa questão. A falta de mão de obra em Portugal não é, infelizmente, um fenómeno recente. Ele já estava antes do Covid, já estava em 2017, já estava em 2018, estava em 2019. Eu tenho, entre aspas, o privilégio de ter tido a presidência da Turismo do Centro nos últimos 17 anos, onde conheço muito bem esta realidade e, de facto, Portugal tem um problema conjuntural. Nós não temos recursos humanos suficientes para responder ao crescimento que o turismo tem em Portugal, ponto. E por isso precisamos... Nem temos salários é outra questão, já lá vamos. correspondentes. Salários e qualificações, já lá vamos. Do ponto de vista do número de trabalhadores, é evidente que Portugal está a reforçar a sua posição, nomeadamente com países de expressão oficial portuguesa, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Angola, Brasil, com quem temos reforçado esta cooperação e com quem estamos, em alguns casos, a estabelecer protocolos. Eu ontem reuni com o senhor novo secretário de Estado do Turismo de Moçambique, eu tive a oportunidade de reunir com o senhor Ministro do Turismo de Cabo Verde e as relações bilaterais hoje apontam muito para uma agenda que tenha subjacente a capacitação de recursos humanos, a formação e outros programas, não é o caso do tema agora, que estamos a trabalhar sempre a este nível. Segundo, o caso dos imigrantes que chegam a Portugal, e é bom lembrar que tínhamos praticamente mais de 400 mil imigrantes ou migrantes que não estavam sequer legalizados, o próprio turismo criou um programa específico. O turismo, com a Confederação do Turismo de Portugal, procurou Programa criar de formação e integração para migrantes, e para durante 3 referentes meses, mas com 2 variáveis muito interessantes. Porque nós lançámos este programa para 1000 trabalhadores num espaço de 3 meses, demos uma bolsa a esses trabalhadores na ordem dos 524, 526 euros, para que eles façam a sua formação e para que possam ficar no setor, mas demos 2 componentes de formação muito particularmente relevantes, além da técnica, a língua portuguesa e a cultura portuguesa. Ou seja, no sentido de nós podermos fazer destes migrantes, ou fazer contribuir para que estes migrantes sejam de facto trabalhadores integrados. A questão dos salários e a questão das próprias competências, é muito interessante nós vermos o gráfico, não é visível para os ouvintes. Aqui não podemos ver, claro. Aqui não podemos ver, eu também não o tenho, estou apenas a tentar partilhar com os senhores entrevistadores essa imagem. Em 2015, 2016, nós tínhamos praticamente mais de 70% do domínio das pessoas que trabalhavam no setor, com a escolaridade do ensino secundário e praticamente irrelevante do ponto de vista do ensino médio e do ensino superior. Em 2023, nós temos praticamente um nivelamento entre aquilo que é a formação de base dos trabalhadores do nível secundário, com formação e capacitação de nível médio e de nível superior, o que significa que nós estamos a ganhar qualificação. Qual era o desafio que está na Estratégia 35? Crescer do ponto de vista dos salários para que o salário médio que hoje a restauração, a hotelaria, a animação turística e tantas outras atividades possam convergir com a média dos salários em Portugal. Esse é de facto um desafio que tínhamos traçado e que infelizmente sofre este gap de 2 meses, mas que acredito piamente que iremos conquistar a confiança dos eleitores em Portugal e iremos continuar este trabalho. O Pedro Machado defendeu que, em vez da taxa turística, que já é cobrada em mais de 40 municípios em Portugal, a aposta devia ser no IVA turístico. Porquê é que, no seu entender, esta taxa não é eficaz? Qual é que seria a mais-valia do IVA turístico em detrimento desta taxa cobrada pelos municípios? A taxa turística é um instrumento ao alcance que os municípios têm ao seu dispor, que podem e devem ou não aplicar em função daquilo que são os seus objetivos e aquilo que é o seu programa eleitoral para os seus concidadãos, e que tinha como princípio base, à data quando foi criada, se termos um elemento que seria um regulador, ou seria pelo menos algo que contribuísse para normalizar a qualidade da experiência turística em relação àquilo que era, por um lado, a arrecadação da receita e, por outro lado, a aplicação física e prática dessa receita. O que nós temos assistido nos últimos tempos
tem sido um galopar em relação ao recurso da taxa turística, em que, muitos casos, não há uma demonstração clara e evidente de que aquela cobrança daquela taxa, que no fundo é um imposto municipal, seja convertida naquilo que nós designamos por qualificar a experiência turística. Seja nos aspectos relacionados com o fluxo, seja do ponto de vista daquilo que são as melhorias das condições daquilo que é o espaço turístico que está disponível, etc. Mas como é que isso funcionaria na prática? Aquilo que eu disse, e que aqui hoje posso, enfim, nesta conversa com o Observador, voltar a falar, é que há uma cobrança hoje, através do Orçamento do Estado para os municípios, há uma transferência de um IVA que é uma taxa turística que é transferida para os municípios, e não é tão pouca como isso, do ponto de vista do rácio, não tenho aqui a tabela, portanto certo, não vou falar em valores, mas este é o princípio, e que é essa taxa cobrada por serviços de, muitas vezes, restauração, serviços de bebidas, serviços de eletricidade, serviços de água, etc, etc. E essa transferência, aquilo que eu defendo é, uma vez que ela é distribuída equitativamente por todos os municípios, podia ou deveria ser o instrumento mais forte para inverter esta tendência de se tornar a taxa turística apenas um expediente. E essa mudança dependeria de quê exatamente? Essa mudança, obviamente, que tem que ser uma conversa prévia com a Associação Nacional dos Municípios. Estamos a falar de uma prerrogativa que é da autoridade e daquilo que é, no fundo, o caráter que os municípios têm da sua autonomia financeira e administrativa de o fazerem. Aquilo que nós dizemos é, caso se aplique, e já há muitos casos em que se aplica, que ela possa expressamente ser observada no sentido de cumprir esse desafio maior, que é a qualificação da experiência turística dos territórios onde ela é aplicada. Falava há pouco do número de turistas vindos, por exemplo, dos Estados Unidos. Há mercados a que Portugal devia dar mais atenção do que tem dado até agora? Portugal tem neste momento os Estados Unidos como quarto mercado emissor mais importante, com um poder aquisitivo elevado, mas nós representamos apenas 1,3% daquilo que é o potencial de crescimento do mercado americano. O que estamos a fazer, e que temos vindo a defender, e está também nos pressupostos da Estratégia 35, é de uma aposta cada vez maior no alargamento do perímetro daquilo que é hoje a presença de Portugal. E por isso Portugal tem 22 produtos turísticos que estão com a marca Portugal, com delegados do Turismo de Portugal, com o ICEP em 25 mercados, e aquilo que nós defendemos é o reforço de mercados como os Estados Unidos e como o Canadá. Pela primeira vez colocarmos um elemento do Turismo de Portugal no México. Lembrar que o México tem 130 milhões de consumidores e, portanto, é um mercado muito relevante, ou na Argentina, que tem cerca de 50 milhões. O caso do México e Cuba, ainda ontem, como disse, quando recebi o Sr. Vice-Ministro, Cuba espera ansiosamente que nós possamos retomar ou criar uma linha direta, criar um slot para podermos ter frequências, voos diretos para Cuba. E a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem-nos feito o desafio consistente de querer ter um slot, de querer ter voos diretos para Lisboa. A Arábia Saudita, que diga-se no caso de Riad, que está neste momento a construir o seu aeroporto internacional com 5 pistas internacionais, no fundo a procurar competir com o hub do Dubai, e eu diria até mais do que competir, a procurar deslocalizar uma parte desse hub para Riad, e nós aqui teríamos também, obviamente, uma frequência direta. Portugal precisa rapidamente, foi isso que foi lançado por este governo, da criação do seu aeroporto. Era aí que eu ia chegar precisamente, e já falou aqui da questão de estarmos neste intervalo político, digamos assim. Essa questão do aeroporto é uma das que fica pendente, mas aquilo que eu queria perguntar também é se estas constantes mudanças de governo têm afetado a forma como o turismo é pensado em Portugal nos últimos anos. No fundo, podemos achar que a cada mudança de governo há uma mudança de estratégia e isso acaba por prejudicar também o setor. O turismo, felizmente para nós, tem um grau de maturidade hoje que eu diria que pode ser exemplar para as outras atividades económicas do país. Eu assisti ao lançamento da estratégia de 2006 do PEN, do Plano Estratégico Nacional, na altura, nesta feira, na BTL, pelo Ministro Manuel Pinho, e era então Secretário de Estado Bernardo Trindade. Em 2015, 2016 foi lançado a estratégia ET 2027, que no fundo ela foi ainda pelo Ministro Caldeira Cabral da Economia e que hoje traçou como objetivos chegarmos a 2027 com os números que atingimos em 2024, e isto significa 3 lições que o turismo deu. Consistência na estratégia, sobretudo naquilo que diz respeito ao que nós temos de melhor, que é a estruturação do produto turístico, aquilo que no fundo nacionais e internacionais procuram quando vêm a Portugal. Consistência e previsibilidade na internacionalização da marca Portugal e, sobretudo, naquilo que hoje é este crescimento que é verdadeiramente expansivo do que diz respeito à capacidade de atrairmos cada vez mais. Portugal, um país com 10 milhões, atraiu 31 milhões de hóspedes, que é de facto uma cifra extraordinária.
e, independentemente dos ciclos governativos, conseguiu uma transição tranquila entre os vários governos. Este exemplo, que é graças à estabilidade que o setor encontrou, deve-se muito à maturidade dos seus principais agentes. Quem são? As empresas. E é por isso que nós defendemos, aliás, o meu ministro, o ministro Pedro Reis, o ministro da Economia, sempre defendeu o Ministério da Economia e o Ministério das Empresas. Nós precisamos de reforçar esta relação com as empresas, criarmos as condições, porque eu tenho a certeza absoluta, tenho feito esta visita há 2 dias a esta parte, hoje tive a oportunidade de o fazer com o Sr. Presidente da Assembleia da República, ontem com o Ministro da Economia, Pedro Reis, e aquilo que eu ouço de todos os empresários é deixem-nos trabalhar. É uma expressão um bocadinho clássica. E, portanto, é com alguma pena que vê este momento político também de irmos para eleições agora? Quer dizer, o momento não é agradável para ninguém e, portanto, muito menos para o Governo. O Governo já o disse, o Primeiro-Ministro tem-o reafirmado sucessivamente. Nós não queríamos que este processo acontecesse nestas características, nestas condições, neste período e, sobretudo, para o turismo, que vive felizmente alavancado naquilo que é a sua capacidade, da sua iniciativa privada, nós queremos cada vez mais puxar para o setor privado. Esta é que é. Nós temos para aquilo que me disse, parece muito confiante, para aquilo que nos disse aqui, parece muito confiante numa vitória da Aliança Democrática. Quem decide é o povo, como sabemos, e não é para ser politicamente correto, mas estou seguramente muito confiante naquilo que ouço e vejo todos os dias no meu contacto direto com as empresas e os empresários, que aqui estão espelhados, eu diria quase que a 99,9% do país, no sentimento que estes empresários querem. Querem estabilidade e querem a garantia de que o arranque de 2025 podemos confrontá-lo e o Observador tem essa possibilidade. Os empresários que aqui estão, o arranque de 2025 está a crescer a 2 dígitos. Esta curva de crescimento assente nos resultados que tivemos em 2024 não é compatível com estes episódios, eu diria com estes intervalos da política pública nacional. Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo, muito obrigado por ter vindo ao explicador da Tarde Política da Rádio Observador. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.